Fala, seus Bartolomeus, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de etarismo, né? Mas antes disso, se você não quer ficar desempregado aos 40 ou 50 anos e ficar procurando emprego, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal, hein? E se você quiser apoiar o trabalho aqui, né? O jornalismo independente, a opinião imparcial, sem viés ideológico ou panfletagem, apoie esse projeto aí, com o Pix aí que tá no QR Code, ou no e-mail aí informado embaixo. Vamos lá. Essa semana, a gente fazer o calendário das postagens dos vídeos, eu tava pensando em falar sobre o Bartolomeu, né? O Bartolomeu é um personagem da novela Vale Tudo. Ele é o pai do Ivan, é um jornalista, aparentemente bastante conhecido, com vasto currículo. Ele perdeu o emprego, né? Perdeu o emprego, aí ficou tentando se recolocar. Aí ele conseguiu um emprego na Tomorrow, devido a uma indicação lá da. Agora não lembro de quem, foi da Heleninha, pro Renato. Aí depois a Tomorrow entrou em crise e o primeiro a ser demitido foi ele. E mais uma vez, ele consegue trabalhar agora na Paladar, que é a empresa da Raquel, por indicação. Ele é um caso normal e atípico ao mesmo tempo, né? No capítulo de ontem da novela, né, no dia que foi feito esse vídeo, teve duas cenas que citou essa questão, quando a Eleni descobriu que o Bartolomeu estava trabalhando na empresa da ex-namorada do marido dela, né? E na metade da novela ela falando que esse cara continua trabalhando, já tá na hora de aposentar. Aí a Celina fala, que isso, Heleninha? No final, a própria Heleninha começa a falar, pô, é por causa disso, por causa daquilo. O Ivan fala assim, que você não entende como é que é o mercado de trabalho. Aí a Celina fala, deve ter várias empresas querendo contratar um assessor de imprensa. O Ivan, não na idade dele, né, que está chegando aos 70 anos. Aí ela fala, mas ele não precisa, né? Você agora é um diretor importante da TCA, casado com a Heleninha. Então você percebe que quando a pessoa chega numa certa idade, a gente esquece toda a carreira, tudo que ele representa, né? Então acaba se tornando um fardo, tipo assim, por que não se aposenta? Por que você não banca ele? E hoje a gente tem que ver que hoje o 960, o 970 é totalmente diferente dos 70, dos 60, de décadas atrás, né? Infelizmente, como eu tenho dito em vídeos anteriores, o nosso mercado de trabalho, a nossa sociedade ainda está preso ao modelo do século XX, né? Então, assim, depois de uma certa idade você descarta e você descarta, não representa mais, né? Então, assim, foda-se todo o avanço da tecnologia, todo o avanço da medicina. Então, assim, para a cabeça desses recrutadores, desses empregadores, continua sendo a mesma cabeça dos empregadores e recrutadores do século XIX e do século XX. Ou seja, depois de uma certa idade você é descartável. Apesar que, para essas pessoas, eles descartam por qualquer coisa e o etarismo não deixa de ser mais um motivo que eles passam a descartar, infelizmente, né? Então você vê numa novela a realidade dessa questão do etarismo, e isso se repete na novela de 88, que o Bartolomeu com o Cláudio Corrêa Castro passou pela mesma situação. Então, assim, ele assume a Tumol, ele muda lá o modelo, ele traz a experiência dele, ele consegue fechar com um cliente, ele consegue em um mês fazer algo que ninguém da empresa fez. E mesmo assim, quando a empresa entra em processo de falência, em aspas, o primeiro a ser demitido é a pessoa com mais idade. Infelizmente é isso. E toda vez que eu penso nisso, eu penso em duas coisas. Eu lembro que eu estava vendo um documentário, eu não sei se era um documentário da Folha
ou um documentário aleatório de algum canal no YouTube, aqui no YouTube, e o entrevistador foi falando sobre a pessoa em situação de rua, né? E tinha um senhorzinho, 70, ou 60, 70 anos, que estava morando na rua. Aí acho que ele não tinha família, não tinha nada. Aí ela perguntou: o que que você deseja? Eu desejo voltar a trabalhar. Ele mostrou a carteira de trabalho, não conseguiu trabalho mais em lugar nenhum. É aquela coisa que a gente vê diariamente. E o que aconteceu? Provavelmente essa pessoa ela foi demitida, ela tentou se recolocar no mercado, o mercado falou que já está velho demais e, e foi para a rua, e está morando na rua. Imagina quantas pessoas, nem não vai ser sempre que um pai, um genro, um amigo vai indicar uma pessoa para trabalhar numa empresa. A gente vai ver muitas pessoas que vão estar em situação de rua, que vão estar em situação de pobreza, porque são descartadas pela idade. Ou seja, ninguém busca entender que aquela pessoa que traz experiência, que traz toda a sobrevivência, todo conhecimento, pode somar para uma empresa de pessoas de 20, 30 anos, porque tem coisas que só uma pessoa de 40, 50, 60 pode enxergar do que uma pessoa de 20 anos, porque a gente que tem essa idade, a gente tem uma bagagem de experiência, tem uma visão de mundo. A gente passou, sei lá, passou por 3, 4 gerações, por vários modelos de trabalho, por várias questões. E na visão desses imbecis, 50, 60 anos são pessoas descartáveis. E por causa disso eu lembrei de uma outra coisa. Quem assistiu o filme O Senhor Estagiário? O Senhor Estagiário, não lembro qual foi o ano, é com Robert De Niro e com a Anne Hathaway, aonde foi feito, criou um programa lá de estágio para pessoas de terceira idade. E quando ele chegou ali na empresa, que até era a antiga empresa dele que ele trabalhava, que era um negócio de lista amarela, e eles compraram lá, ninguém acreditava. O que esse cara tá fazendo aqui? Ele mudou o modelo da empresa. Tem uma parte do filme, ali da empresa, que era meio que as pessoas o jogavam como se fosse lixão. Tipo uma mesa que fosse lixão. Aí a chefe chegava, olhava assim, meio que ela acordava, ela chegava e já ficava puta. Porra, por que ninguém resolve isso? Ou seja, numa empresa que só tinha pessoas de 20, 25 anos, ele percebeu que aquilo ali gerava um certo estresse na gestora, na chefe. Ele foi lá e fez a limpeza. Então, assim, ele mudou o modelo de gestão. Ele conseguiu enxergar que uma garota que estava trabalhando, sei lá, 10, 12 horas, merecia mais oportunidades que a chefe não enxergava. Ele falou: pô, você precisa valorizar a tal pessoa que ela está fazendo isso, 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 isso. Aí ela falou assim: é mesmo? Aí ele pergunta: mas você enxergou isso? Ah, não, não enxerguei. Então, assim, às vezes pessoas com mais idade pode trazer novas ideias, novas, novas estratégias, novos planejamentos do que talvez uma pessoa de 20, 30 anos não vai enxergar. Porque, infelizmente, com essa questão de alta conectividade, as pessoas com essa questão de vício, de feeds, de posicionamento, de trabalhar 24 horas, de competitividade, não conseguem enxergar o que talvez uma pessoa de 40, 50 anos consegue enxergar. É claro que não estou falando que isso é, é normal, porque tem pessoas de 40, 50 anos que também pararam no tempo e boa parte da parcela da sociedade é assim. Mas existe pessoas de 40, 50, 60, 70 que consegue se remodular, que consegue se refazer, perdeu o emprego, vai buscar, vai aprender. Às vezes a pessoa com 60 anos nunca mexeu no celular, nunca mexeu no computador, vai lá, aprende. O próprio Bartolomeu, ele criou um projeto de publicidade em cima de memes, algo que as pessoas ali da empresa que vive o dia todo falando com memes não conseguiu ter a ideia. Então, a gente precisa entender que só porque chegou uma certa idade, ela tem que ser descartável.
Eu vi uma reportagem, eu não vi, quer dizer, eu não vi a reportagem, tem uma reportagem no Fantástico. Eu também soube que agora, como está tendo falta de mão de obra em mercado, de lanchonetes, eles passaram a investir em pessoas de 40, 50 anos porque ninguém quer, e essas pessoas querem trabalhar. Então, assim, uma pessoa com 40, como a minha idade, eu tenho 40 anos, com 50, com 60, quer trabalhar, tem ideias, estuda. Pô, tenho 40 anos, nasci em 85. Eu estudo marketing digital, eu estudo tendência, eu tento entender o comportamento da geração Z, eu tenho estudado um pouco sobre a geração alfa, como a geração alfa vai vir para o mercado. Então, assim, algo que talvez alguém 20 anos mais novo tinha que estar fazendo, mas não, talvez não esteja fazendo. Mas uma pessoa da minha idade ou mais velha do que eu, talvez tenha uma visão do que aquela pessoa não vai ter. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que voltar a fazer uma faculdade para tentar entrar no mercado sabendo que eu vou ser julgado pela idade e por outras questões que não cabem aqui no vídeo, mas já falei em outros vídeos. Então, assim, eu estou nesse desemprego de 3 anos também pela questão da idade. Então, assim, a galera já começa a ver que, pô, não vale a pena. Pô, não vai somar em nada. Meu irmão, pense, tava vendo ontem, vou até falar isso no futuro, no próximo vídeo, até na questão de vida, hoje uma pessoa, antigamente, a média do brasileiro acho que era 40, 50 anos, agora eu não lembro, tô estudando de cabeça. Hoje acho que tá de 70, 80 anos. Hoje muita gente chegando na terceira idade. Futuramente, a gente vai ter mais gente da terceira idade do que crianças, mais gente chegando na terceira idade. A gente vai precisar, provavelmente, daqui a 20, 30 anos, investir em mão de obras, em pessoas que têm idades acima de 40, 50 anos, porque talvez para certas funções pessoas de 20, 30 anos, seja da geração alfa e da geração beta, não vai querer exercer essa função. A geração alfa já tá com a visão de criticar a CLT, ou seja, quando ela chegar no mercado daqui a 5 10 anos, ela não vai trabalhar para ninguém, ela vai ter o próprio projeto, ela vai ter rede social, vai prestar serviço, ela não vai ser CLT, ela não vai trabalhar para alguém. Então, é importante a gente olhar essas pessoas e talvez essas pessoas possam enxergar, antecipar como a geração alfa vai chegar no mercado de trabalho e como antecipar para que esses empregos, esses trabalhos sejam atrativos para a geração alfa quando vier entrar no mercado. Porque se a galera está tendo problema hoje com a geração Z, a gente vai ter um problema em dobro, em triplo com a geração alfa e com a geração beta. Então, assim, postos de trabalhos vão se desfazer. E muito pelo julgamento. Agora a galera ele fica no meio termo. Ou você julga a geração Z, que não quer trabalho, e você ao mesmo tempo descarta nem sei qual é o nome, acho que os milênios, os boomers e os baby boomers, porque estão velhos demais. E às vezes hoje uma pessoa com 70, 80 anos, porra, tem mais ideia do que uma pessoa de 20, 30 anos. A gente precisa pensar sobre isso. Precisa criar políticas públicas para a galera dessa idade. A gente precisa entender que a galera da terceira idade não é a mesma galera da terceira idade do século passado. Hoje, uma pessoa consegue chegar bem mesmo, fisicamente, sei lá, até os 80 anos. Até os 80 anos. E te falar, daqui a 10, 15 anos, hoje uma pessoa poderá chegar bem fisicamente e mentalmente até os 100 anos. Como o Salib falou no Gestão da Manhã, provavelmente o tempo máximo de vida, hoje uma pessoa pode chegar a 120, 125, futuramente uma pessoa pode chegar ao quê? A 150, 200 anos. Então a gente precisa repensar para quem a gente está dando, para quem a gente está virando as costas e para quem a gente quer dar oportunidade. Às vezes a pessoa que você realmente quer, tá com 40, 50 anos, mas você vai descartar por causa da idade. Então pense mais sobre isso. Pense, às vezes uma pessoa com uma idade avançada, ela pode ser muito mais do que uma pessoa que você quer contratar porque tem 20, 25, 30 anos. Então pense antes.
e não dê oportunidade para as pessoas mais velhas, em qualquer aspecto, em qualquer mercado, em qualquer ambiente. Talvez ela possa somar muito mais do que muita gente que vai apenas pegar o seu dinheiro e na primeira oportunidade vai virar as costas e vai embora.